Show! E olha só, depois de muita, mas muita polêmica, através de exame de DNA, foi constatado que o comerciante Ricardo Rocha não é o filho de Gugu Liberato. Acredite se quiser, deu o que falar dessa história, hein? Eis que a gente está diante de um desfecho, pelo visto. O empresário, meus amigos, entrou na justiça em 2023 para ser reconhecido como um dos herdeiros do apresentador, vítima daquele acidente doméstico há 5 anos atrás. Lamentável, enfim, tropeçou, estava mexendo no ar-condicionado, tropeçou, bateu de cabeça e era uma vez. Lamentavelmente, nos deixou. Agora, me impressiona vocês, eu acho que esse caso aí estava farejando a estelionato desde o início. Está comprovado para vocês? Assunto encerrado? Ou não? Não sei se é estelionato, né? Porque eu acho triste quando a pessoa chega a essa altura da vida e, na prática, não sabe quem é o próprio pai, né? Então, eu vejo essa história como um drama, muito mais do que como uma tentativa de golpe. Porque, infelizmente, o fato é que ele não é filho do Gugu e não sabe quem é o próprio pai. É interessante nesse caso também, o Marinho, só colocar que ele veio a público, numa pouca manifestação dele, falando que ele não quer dinheiro. E queria só saber se o Gugu era o pai dele ou não, tendo em vista a conversa que ele tinha com a mãe dele, que continua viva, né? Agora, de fato, ele tem a resposta da justiça, do exame de DNA, e vai conseguir virar essa página. Lógico. Né? Concordo com vocês, mas eu só citei aqui esse ângulo, até porque a gente jamais pode subestimar a maldade do ser humano, que, como a gente viu no caso do presidente Lula aí nessa situação, também em relação a esse sujeito, a esse empresário aí, que diz que não quer dinheiro. Muita gente colocando na conta dele que ele era um explorador, querendo holofote, querendo mídia para aparecer. Jess. Se ele fosse filho, eu acho que ele tinha total razão para ter acesso ao dinheiro, inclusive. E a razão pela qual eu acho que esse tipo de situação de DNA, ela acaba tendo uma tendência menor ao golpe, é porque o DNA é feito, né? Então, dificilmente aquilo passaria livre. Então, possivelmente ele acreditava mesmo, a mãe deve ter nutrido essa expectativa e essa esperança, e ele poderia até no final do pote ver a possibilidade ali de ter, de fato, algum benefício financeiro. Não vejo qual é o problema. Mas, de fato, não é filho. Então, caso encerrado, a herança segue com os herdeiros de fato. Vale mencionar que ele se parece, de fato, com o Gugu. Isso deve ter aumentado as expectativas dele. O PP aqui está dizendo que é a cara, é igualzinho, a carinha, todinho. É ele ali. Vocês concordam? Eu acho que sim. Parece, né? Parece. Será? Tem gente que estava dizendo que ele parece mais o pai do Gugu, que seria mais crível, né? Pelo semblante dele. Mas, de qualquer maneira, a gente está vendo essa situação toda se desenrolar. Isso tudo que já vem na esteira. Estamos de volta, inclusive, para vocês que estão nos ouvindo. Agora sim, Morning Show de volta. Pelo que tudo indica, depois de um longo processo, aquele empresário veio a público dizendo que poderia ser filho do Gugu, aquela briga homérica pela herança do ex-apresentador Gugu Liberato, chegando a um desfecho onde se confirma que não, o sujeito não era filho do Gugu. E isso vem tudo depois, né, pessoal? Só para entender aqui, para ficar claríssimo para a nossa querida audiência, também nos ouvindo agora, que um acordo absolutamente complexo e tortuoso foi feito ali entre os herdeiros. Estava travado esperando essa decisão. Agora, talvez um desfecho seja finalmente atingido. Procede? Confere? Sim, os processos aqui, o PP pode até falar um pouco mais sobre isso, mas os processos de herança no Brasil, para ter o acesso, muitas vezes são demorados, problemáticos, e acaba que uma situação dessa faz chegar ao fim ainda mais devagar. Então, que bom que se resolveu e espero que os herdeiros, de fato, possam usufruir aí da herança que, de fato, é deles. Nesse caso, a família Liberato pode seguir normalmente com a vida deles, mas, pelo visto, terminou como aqueles programas de auditório do Ratinho dos anos 90. Imagina só o quebra-pau no palco que teria dado com essa confirmação. Imagina. Marinho, só para você ter um esclarecimento aqui, a legislação do Brasil fala que 50% da herança tem que ser destinada ao herdeiro legítimo. Tá. Né? A pessoa que deixou a herança não pode dispor de 50%. Então, se ele fosse filho do Gugu, ele seria herdeiro legítimo e teria que dividir os 50% com os outros herdeiros legítimos. Né? Então, por isso que a herança na justiça, o inventário, ficou suspenso. Também ficou suspenso pela situação da mãe das crianças. Se você me permite, claro, quero ver esse detalhe aqui, fundamental. Não sei antes a gente projetar aqui para todo mundo nos assistindo nas multiplataformas da Jovem Pan News, o comparativo. Aqui no Photoshop, muito claro, um do lado do outro. Parece ou não parece? Turbine aí, bombardeia o nosso chat para todo mundo que está no YouTube. E também você que está nos assistindo pode comentar, cochichar aí com seja lá quem estiver do lado de vocês, no sofá, no corre do dia a dia, no carro, no trabalho. Parece ou não parece?
de fato, ele também parece mais velho do que o Gugu. Então, cara, foi o que eu falei. Pelo amor de Deus. Tava mais papai do Gugu do que filho. Mas o dinheiro traz o dermatologista, né? Então, eu sei bem disso. Minha cara de sentido. Você que é arrojada, destemida, inovadora. Gente, a minha imitação preferida, André, é o João Dória. Não vamos entrar nessa, não. Mas, vamos lá. Só sobre a paralisação. Concluindo, por favor. A paralisação desse processo de herança também teve a ligação com a mãe das crianças do Gugu, né, se eu não me engano, Rosa Miriam, que ela, de fato, ela se colocava na situação de união estável com o Gugu e houve-se uma discussão por isso, mas ela retirou isso e ficou com os 3 filhos dela, as gêmeas e o outro filho. Agora, o que eu acho triste é que esse capítulo acaba no que diz respeito à discussão da herança do Gugu. Sim. Mas, provavelmente, é uma história que vai ficar sem resolução, que talvez seja só o início de um novo capítulo para esse comerciante em busca de saber quem, de fato, é o próprio pai, né? Então, eu sempre acho esses casos de reconhecimento de paternidade, no caso de não reconhecimento de paternidade, uma situação dramática e que acomete a muitas pessoas no Brasil, né? Muitas pessoas não sabem quem são os próprios pais e isso é sempre muito triste. Eu confesso a vocês, à medida que tudo foi se desenrolando, eu não vi maldade no sujeito aí, mas pelo que tudo indica, a partir desse teste de DNA, está sacramentado, não é filho do Gugu, teria dado o que falar naqueles programas de auditório dos anos 90, sem dúvida alguma, mas, enfim, vida que segue, pelo visto o empresário não é filho e tudo não passou de um grande sonho maluco, que inclusive era o nome do primeiro programa do Gugu Liberato na TV. Ironias do destino, né? As ironias do destino.